Paz do Senhor a todos. Estão me ouvindo? Paz do Senhor a todos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus. E eu estava lembrando aqui há pouco, em alguns momentos Deus ajuntava o povo, e nesses ajuntamentos havia-se o som de uma trombeta. O som da trombeta, o atalaia tocava para o povo se ajuntar. Em algumas situações, entre elas, para uma festa e para uma guerra. E eu sei que nós não estamos em tempos de festa. Quando o Sidney tocou aquela buzina, Deus selou uma guerra aqui. Há um tempo de guerra, mas precisa-se dos guerreiros para essa guerra. Se Deus direcionou isso, é porque Ele conta com os guerreiros. Ele conta com aqueles que estão dispostos a se vestir das armaduras e correr na guerra. Nós estamos em uma guerra pela nossa família. Nós falamos no fim de semana passado da guerra pela nossa família. A guerra já começou. E aquele que não estiver antenado, meu irmão, vai ser um soldado ferido, se não morto, durante a guerra. E eu me recordei também, em Israel, nos tempos de guerra, nos tempos onde Saul era rei. Após a morte de Saul, o filho dele começou a reinar, um filho de Saul chamado Isbosete. Ele reinou 2 anos, até Davi vir e reinar por completo. Isbosete reinou 2 anos. Eram tempos de guerra. Isbosete tinha 2 guerreiros. Isbosete era líder, era o rei, e tinha subordinado a ele 2 guerreiros. Chegou determinado dia, Isbosete estava na casa dele, tirando o sono do meio-dia, a casa aberta. Esses 2 guerreiros que ele criou entraram porta dentro da casa dele, mataram Isbosete. A Bíblia diz que feriram ele no ventre. No ventre é onde tudo é gerado. Acabou com tudo de Isbosete. Matou aquele homem, porque eles estavam em tempos de guerra, mas a casa dele estava com as portas escancaradas para quem quisesse entrar. Eles pegaram o homem na cama, no quarto dele, entraram e fizeram uma arruaça, porque a casa dele estava aberta. Em tempos de guerra, a casa precisa estar fechada. Em tempos de guerra, a casa precisa estar guardada.
no Salmo 120 alguma coisa, diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia quem está vigiando. Nós estamos nesta guerra. Deus é o maior general dessa guerra. Não há por que nós termos medo, mas sim de empunharmos a espada, o escudo e ganhar a nação que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Você já ouviu uma palavra dessa, eu acho, sobre um jovem chamado Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo, pois, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Essa é a palavra de Deus a respeito desse jovem chamado Mefibosete. Mefibosete, a essa altura do capítulo 9, ele tinha aproximadamente 25 anos. Era um jovem. Um jovem que nasceu no palácio. Um jovem que foi gerado no ventre do rei. Um jovem que foi gerado pelo rei. Saul era o rei de Israel. E o seu filho Jonatas teve um filho. E é esse Mefibosete. Mefibosete nasceu no palácio, um príncipe. Imagine a vida num palácio daquela época, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, os melhores ensinos. Ele já estava começando a aprender de seu pai, Jonatas. A Bíblia diz que com 5 anos de idade, a vida dessa criança muda. A vida dessa criança muda radicalmente, porque eles estavam em guerra. Saul estava em guerra, seu filho Jonatas estava em guerra,
Davi estava em guerra, ou seja, Israel estava em guerra. Mefibosete ficou no palácio. Havia uma criada cuidando dele. E de repente chega a notícia até a criada de que Saul foi morto na guerra. Jonatas foi morto na guerra. O coração dessa criança já começou a ser abalado. Com o pai morto, o avô morto. E agora? A criada, a babá de Mefibosete, dessa criança, pega ele e vai fugir. E a babá pega Mefibosete nos braços, querendo protegê-lo, mas ela tropeça em um caminho e ela derruba a criança. E o menino quebra os pés. Quebrou os pés. A tecnologia que há hoje para quem quebra o pé é tranquilo. Mas lá não existia isso. 5 anos, com os pés quebrados. Ele cresceu com os pés quebrados. Os pés dele, porque os ossos foram crescendo, as junturas, e os pés dele cresceram deformados. Então Mefibosete era manco. Agora, olha o que gerou no coração dessa criança. Uma tragédia atrás da outra. O pai morre, o avô morre. A vida muda, o físico muda. A vida de conforto muda porque não está mais no palácio. E ele vai agora para uma terra de ninguém. Ele vai agora para a terra do nada, que a Bíblia chama de Lodebar. Ou seja, o significado é uma terra que ninguém dá nada, uma terra de esquecimento. E lá foi Mefibosete levado para aquele lugar. Aquela criança começa a crescer naquele lugar, na cultura daquele lugar. Ela foi criada no palácio, foi gerada no palácio, mas hoje ela não está no palácio. Alguém gerou ela no palácio do rei. E uma tragédia aconteceu. Hoje ela está lá, em um lugar onde ninguém sabe, onde se esqueceram dele, abandonaram Mefibosete. 20 anos vivendo uma vida deplorável, uma vida de cão morto. Está na Bíblia. Uma vida de cão morto. Tem algum valor? Ninguém dá nada. E eu fico imaginando, com 5 anos, uma memória foi criada. Uma memória foi armazenada no cérebro de Mefibosete. Foi para a terra do esquecimento. Mas a memória não esquece de onde foi gerado.
Mefibosete vivendo a vida de miséria, a vida de tristeza, a vida de derrota, a vida de bancarrota. Mas a memória dele, até os 5 anos, eram pensamentos que vinham à tona. Eu fui criado num palácio. Eu não sou desse lugar. Eu fui criado num palácio. E eu creio, Mefibosete lembrando das coisas que tinha no palácio, das comidas, das vestes, do conforto, das companhias do palácio. Os anos passando, mas Deus sempre tem um plano de resgate. Amém? Deus tem um plano de resgate. Um dia nós fomos um Mefibosete. Um dia nós estávamos em um lugar de esquecimento. Mas nós, mesmo aqueles que nunca viram o palácio, eles foram gerados no palácio. Eles foram gerados no coração do rei, que é dono do palácio. Nós somos os resgatadores. Ou precisamos ser os resgatadores. Mefibosete tinha uma herança. Quando Davi tomou o reino, o trono, Davi como rei queria liberar o coração, queria abençoar aquele que fazia parte por herança do palácio. E Davi pergunta para alguém: há alguém ainda da casa de Saul, de Jonatas, para que eu possa abençoar? Jonatas, para os leitores de Bíblia, foi o melhor amigo de Davi. E chega, Davi chama um homem chamado Ziba. Ziba sabia, olha só que interessante, Ziba sabia onde estava o herdeiro que tinha direito às coisas do palácio do rei. Ziba sabia onde estava aquele que tinha sido esquecido. Ziba tinha livre acesso ao palácio. Ziba fazia parte das coisas do palácio. Sabe quem é Ziba? Ziba é aquele que vai lá fora buscar Mefibosete. Ziba chega na frente do rei, e é o que Deus faz. Deus chama aqueles que vão lá fora, Deus chama na frente dele e diz para ele: você tem uma missão, vai lá. Foi o que Davi disse para Ziba. Ziba chegou na frente de Davi e Davi disse: você tem uma missão. E Deus está dizendo para os Zibas, os Zibas aqui: você tem uma missão.
Como Deus disse para Ziba, como Davi disse para Ziba, você tem a missão de ir lá e buscar aquele que foi gerado no palácio. Você tem essa missão. Para os Zibas, essa é a missão. Ir lá em Lodebar, buscar aquele que tem direito, o mesmo direito que você tem, ele tem. O mesmo direito que Ziba tem de andar no palácio, aquele que está lá em Lodebar tem também. O mesmo direito que Davi deu para Ziba, Davi queria dar para Mefibosete. Livre acesso no palácio. Os sonhos de Mefibosete foram travados. Foram mortos os sonhos desta criança, deste jovem. Se não fosse alguém lá buscar ele ia morrer naquela terra. Ele ia morrer como um cão morto. Ele ia morrer como um desgraçado. Ele ia morrer sem voltar para o lugar que ele foi gerado. Se não fosse Ziba, o papel de Ziba é o papel de hoje da igreja. É o papel da guerra. Imagine só, Ziba recebeu a missão. Como vocês acham que Ziba foi até Lodebar? Foi a pé? Ziba se aparamentou das coisas do palácio. Ele pegou uma carroça do palácio, Dimas. Uma carroça real. E foi. Aonde Ziba passava, para chegar até aquela terra, as pessoas olhavam para aquela carroça e viam: essa carroça é diferente. Ele está numa carruagem diferente. Essa carruagem é do palácio. Essa carruagem pertence aos lugares do rei. Imagine só a entrada de Lodebar, uma cidade esquecida. Ninguém importante chegava naquela cidade. Mas de repente os moradores daquela cidade começaram a ver algo diferente entrando. Algo que eu creio há muitos anos não entrava, e se entrou algum dia. Os moradores daquela cidade começam a ver a entrar naquela cidade aquela carroça real, da realeza, entrando na cidade. Talvez alguns perguntaram: o que a carroça real vem fazer neste lugar? O que a carroça do rei vem fazer neste lugar? Massal, o que a carroça do rei veio fazer nesse lugar? O que a carroça do rei veio fazer nesse lugar? Veio buscar alguém muito importante. Veio buscar alguém que tem direito às coisas do rei. Veio buscar. Nós viemos buscar alguém nesse lugar.
Nós viemos buscar alguém que tem o mesmo direito que nós. O Senhor nos deu uma nação. O Senhor nos deu esta nação aqui. O Senhor nos deu esta nação. Alguém conhece essa nação? Talvez você ainda não conheça essa nação. A partir de hoje, você vai conhecer essa nação. Essa nação precisa de Jesus. Essa nação precisa da visita da carruagem do rei. Nós andamos nessa carruagem. Nós temos a presença do rei. Nós somos a presença do rei. Nós temos sobre nós uma proteção que muitos ali não têm. Nós temos sobre nós derramado o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Lembram de Raabe? Quando Josué queria guerrear guerra de novo, para conquistar a terra que Deus deu para o povo, lá na terra dos gigantes, havia uma mulher que ela se derramou diante de Deus, e ela colocou um fio vermelho, um tecido vermelho sobre a janela da casa dela. Esse fio vermelho simbolizando a presença de Jesus na casa dela. Nós temos essa aqui, é uma presença que nós temos, a presença do Rei, a presença de Jesus. Nós carregamos o manto de Jesus conosco. Muitos ali não carregam. Deus entrega para nós uma missão de pegar isso. O Dimas pode me ajudar? Pega isso aqui. O Sidney pode me ajudar também? Isso aqui não é loucura não, irmão. E se for também... Queria dizer, esse aqui é o Ziba. É o Ziba. Ele recebeu uma missão de levar, de chamar quem está ali, de cobrir quem está ali com o que ele tem. Aquele ali não tem o que ele tem, que é isso aqui. Aquilo ali, eles precisam disso aqui. Precisam da presença de Jesus. Se o Ziba não fazer o papel dele,
quem vai fazer? Se o Ziba não levar Jesus em Lodebar, Lodebar vai continuar sendo esquecida e Mefibosete nunca será encontrado novamente. O Senhor deu uma missão para nós, sermos Ziba. Que se levantem os Zibas, que se levantem os ceifeiros, para levar até Lodebar, porque Lodebar precisa ser coberto com a presença de Jesus. O Ziba precisa chegar até Lodebar. O Ziba precisa romper as barreiras do comodismo, do conforto, e sair e levar até Lodebar a presença de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluias! Aleluia! Aleluias! Mefibosete será encontrado. Nós iremos encontrar Mefibosete. Aleluias. Há alguém que precisa pagar um preço de choro. De choro. Por Mefibosete. Alguém precisa chorar por Mefibosete. Quando Jesus ia entrando em Jerusalém, na porta de Jerusalém, Jesus parou. Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar. Gente, Jesus começou a chorar. Sabe o sentimento que eu estou tendo? Que Jesus está chorando por Lodebar. Jesus quer companheiros para chorar junto com Ele. O mesmo sentimento que Jesus chorou por Jerusalém, é o sentimento que Jesus está chorando por eles. Mas Jesus quer companheiros para chorar junto. Jesus quer companheiros para chorar por Mefibosete. Sabe onde Mefibosete está morando? Mefibosete está morando na casa de um homem chamado Maquir. Talvez alguns pensem, o homem deu pouso para Mefibosete a vida inteira dele, é um homem bom. Mas um homem que não conseguiu tirar os traumas de Mefibosete. Passaram-se 20 anos Mefibosete naquela casa. Uma casa que não trouxe cura para ele. Eles estão morando debaixo da proteção. Quem está lá fora morando debaixo da proteção de Maquir. Está morando na casa de Maquir. Uma casa que não tem cura. Uma casa que não tira da miséria. Uma casa que não sara os traumas do passado. Mefibosete está lá morando.
com a ordem do rei, o rei disse: arranca ele de lá, arranca ele dessa casa. Quando Mefibosete vem para chegar diante do rei, Mefibosete já se dobra, já se curva, já se dobra diante do rei. Queridos, eu creio que Mefibosete vindo novamente, quando começa a entrar no palácio, a memória de 20 anos atrás brotou na mente dele. Brotou na mente dele. Ele vislumbrou as coisas do palácio e pôde chegar diante do rei. O rei dizer para ele: a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. A partir de hoje, o Ziba vai te servir. A partir de hoje, Mefibosete não será mais o mesmo. A vida de Mefibosete muda a partir de hoje. Mudou, foi transformada a vida dele. Querido, isso aqui não é só mais um ato simbólico, não. Isso aqui é um ato profético da direção de Deus, dizendo que os Mefibosetes serão arrancados daquele lugar e serão trazidos para o palácio do rei. Aleluia, vida nova. É no palácio que ele vai ser curado. É no palácio que ele vai ser transformado. É no palácio que os traumas deles serão curados. É no palácio que ele vai comer a melhor comida do mundo. É no palácio que ele vai deixar de ter a vida de cão que ele tinha lá fora. É no palácio que ele vai ter o conforto e a família que ele precisa ter. É no palácio. Que se levantem os Zibas. Que se levantem os Zibas. Que se levantem os que choram. Que se levantem aquelas mães que vão gerar os Mefibosetes. Aleluia. Oh. Seja tocado pela revelação do Espírito Santo nesta manhã. Seja tocado pela revelação do Espírito Santo nesta manhã. Deus chamou neste lugar pelo menos 3 mães. Pelo menos 3 mães neste lugar. Deus está chamando estas mães, porque Deus está gerando no teu ventre Mefibosetes. Mães que vão gerar os filhos de Deus. Mães que vão gerar aqueles que Deus ama. As mães, seja liberado sobre o ventre dessas mães
Porque Deus sabe que você é mãe, você tem potencial de gerar esta vida. Você tem potencial de gerar esta alma preciosa. E eu estou crendo, eu estou entendendo que há mães aqui, preste atenção, que há algum tempo já foi gerado isso no teu ventre. Algumas mães já estão a dar à luz a este Mefibosete, a dar à luz a um grande avivalista, a dar à luz a um homem cheio do Espírito Santo. Se lembrem de Maria e de Isabel, as duas mulheres que ficaram grávidas. Maria, que ficou grávida de Jesus, e do outro lado Isabel, que ficou grávida de João Batista. Ficaram grávidas de um grande mover de Deus. Há um mover de Deus em meio à guerra. Preste atenção, há um mover de Deus em meio à guerra. Algumas mães vão gerar um grande mover de Deus neste lugar. Um grande mover de Deus neste lugar. Algumas mães vão gerar, além do grande mover de Deus, vão gerar no espiritual as almas, os Mefibosetes lá fora. Espírito Santo de Deus, nós chamamos o Senhor neste lugar. Que a revelação do Teu Espírito seja liberada neste lugar. Que se libere neste lugar, Pai, os Teus anjos, que seja liberado neste lugar anjos de guerra, que seja liberado neste lugar a total direção do Teu Espírito. Pai, nós não queremos forçar, mas nós queremos que o Teu Espírito cumpra a Tua vontade neste lugar. Que se manifeste o poder do Teu Espírito sobre esta igreja.
Este lugar será palco de milagres, de manifestações dos milagres de Deus, porque há nesse lugar uma espada, há nesse lugar a presença de Jesus. A terra que nós pisamos, o Senhor deu para nós, uma terra santa. Aleluias. Essa terra, essa é a terra santa, a terra que Deus nos deu. esse território aqui é de Jesus. E cada palmo desse chão, em toda essa nação, está ungido e consagrado ao Senhor. Sua bandeira sobre nós. Bandeira de Jesus sobre nós. A bandeira do Senhor sobre nós. Bandeira sobre nós. Bandeira do Espírito sobre nós. Sua Bandeira do Espírito Santo sobre nós. É o amor. É o amor. Vamos nos pôr de pés em nome de Jesus. Vamos orar para Deus sarar essa terra, para Deus curar essa terra, para Deus curar a terra de Lodebar. Não nos deixe, Senhor. Em nome de Não Jesus, nos Senhor. deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sem tua cura. Não nos deixe sem a tua redenção. Redime esse povo, redime essa terra, redime e sara essa nação. Redime esse povo, redime essa terra, redime e sara essa nação. Redime esse povo, redime, Senhor, redime essa terra, sara, Senhor, redime e sara essa nação. Levante sua voz agora, comece a clamar pelo Brasil. Sara, Senhor, cura essa nação. Visita a luz, Sara, Senhor, este redime povo. esse povo. Sara, Senhor, essa cidade. Sara, Senhor, Macaetaba. Sara, Senhor, esta terra que o Senhor nos deu. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Sara, Senhor. Pois o Senhor Sara te esta chama terra. à vida. O Senhor sara a tua terra, Sara, cura desde Sara, a Senhor. raiz até cada este coração coração. dos que são nação Brasil. Sara, Brasil, nosso coração. o teu futuro é de glória e de vitória. Aleluia. O futuro deste lugar está nas nossas mãos.
o Senhor entregou nas nossas mãos. O que o Senhor precisa é dos corajosos, dos valentes. Quando Gideão chamou para a guerra, Gideão chamou 32 mil. Aí ficaram 22, 20, 10 mil, 5 mil, 4 mil, 300 homens para guerrear contra um exército gigante. Se você é um corajoso, você está alistado nessa guerra. Se você não é, a decisão é tua. Você decide. Independente do mover, o importante é ser um Ziba. Sarar primeiro a nossa terra e depois sarar a terra lá de fora. Cuidar dos 99 e depois a uma para completar 100. Que o Senhor venha manifestar a vontade dele através de nós.